Sabe quando nós utilizamos as fórmulas DAX para criar medidas, as nossas tabelas, né, as nossas tabelas elas ficam cheias daquelas medidas, aí quando a gente abre fica aquela multidão de medidas lá dentro da nossa tabela. Então nós vamos nessa aula aprender a criar uma tabela para armazenar as medidas, tá? Nós vamos aprender a criar um local de armazenamento das medidas, para que dessa forma o nosso Power BI, as tabelas, elas fiquem organizadas visivelmente. Então, vamos para o vídeo. Nesse vídeo nós vamos aprender a criar uma tabela para guardar medidas. Ou seja, nós vamos criar um local para pegar todas aquelas medidas que nós criamos utilizando a fórmula DAX. Nós vamos criar um local para que nós venhamos guardar, armazenar essas medidas, para que elas não fiquem espalhadas e dessa forma torne a visibilidade da nossa pasta, tá, desorganizada, como é o caso aqui dessa tabela bem aqui chamada projeto. Se eu vier bem aqui, vocês vão notar que tem várias, essa calculadora aqui, quando aparece essa calculadora, representa uma medida, tá? Ou seja, uma medida que nós criamos usando a fórmula DAX. E se vocês forem notar, bem aqui tem uma calculadora, aqui tem outra, e aqui tem várias, O que significa? Que nós temos várias medidas criadas aqui, tá? E como é que eu criei essa medida? Eu vim bem aqui, cliquei em nova medida, e aí bem aqui eu criei, tá? Bem aqui usando a fórmula DAX eu criei algum tipo de medida, tá? Para usar na minha dashboard. Então, como é que eu faço para organizar ela, para criar essa pasta? Tá? É bem simples. Eu vou vir bem aqui em página inicial, depois eu vou clicar em inserir dados, tá? Clicar bem aqui. Pronto, agora bem aqui onde está escrito criar tabela, vou vir bem aqui embaixo, vou apagar a palavra tabela e vou colocar medida. E vou colocar e carregar. Aí vai ter criado uma nova coluna aqui. Uma nova coluna não, desculpa, uma nova tabela. Assim que carregar, é criado. Tá aqui. Criada essa nova tabela chamada medida. E aí nós vamos passar essas medidas daqui para a nossa tabela medida, tá? Nós vamos passar a medida da tabela projetos para a tabela medida. Como é que eu faço isso? Tem duas formas. A primeira é a manual, que é a mais demorada, que se eu vier bem aqui e clicar em oportunidade, bem aqui nessa medida, tá? Eu vier bem aqui, onde está escrito projeto, essa palavra, tabela inicial, tá? A palavra projeto significa que ele está na tabela projeto. É por isso que bem aqui está escrito projeto. Tabela que ele se encontra. Agora, se eu vier bem aqui, abrir, colocar medida, agora ele veio para cá, para medida, tá? A nossa medida oportunidade veio para cá para a tabela medida. Agora eu posso fazer isso manualmente uma por uma, ou eu posso usar uma outra forma, que é mais rápida e mais fácil. Porque digamos que eu tenha uma tabela que ela esteja cheia, né? Cheia de medidas. Então existe uma forma bem mais rápida de passar elas de uma vez só para cá, para essa nossa nova tabela chamada medida. Então nós vamos vir bem aqui em exibição de modelo. Agora eu vou abrir aqui o nossa tabela projeto, e eu vou vir bem aqui e vou clicar. Tá? Vou clicar na nossa medida. Eu clico, aí está selecionado. Agora eu vou apertar Ctrl e vou clicar nas outras. Vou clicar aqui, aqui, aqui e aqui. Nós temos que clicar com o Ctrl selecionado para poder marcar. E agora é só clicar numa delas, arrastar e jogar para cá para dentro. Tá? Isso que eu fiz só é possível aqui na exibição de modelo, tá? Por aqui, pela exibição de relatório, não tem como fazer isso que nós fizemos agora. Essa opção ela fica travada. E agora está aqui, as medidas saíram daqui de projetos e agora elas estão armazenadas bem aqui na nossa tabela medida. Elas estão todas aqui. E agora o que eu vou fazer? Notem que bem aqui,
fica aparecendo esse quadradinho aqui, esse desenho, tá? Que significa que é uma tabela. Então nós vamos transformar isso em um local para armazenamento de medidas. E como é que eu faço? É bem simples, é só vir bem aqui onde está escrito coluna 1, vou clicar bem aqui em mais opções, eu vou vir bem aqui, eu vou clicar bem aqui em ocultar. E aí notem bem aqui, ficou com esse olhinho aqui, ó. Significa que está oculto já. E bem aqui, ó, mudou agora o desenho, agora ficou uma calculadora, ó, que nem essas outras aqui. Então significa que nós transformamos ela em um local para guardar, para armazenar as medidas. E agora se eu vier bem aqui, ó, ela mudou para calculadora. Tá? Então assim nós criamos bem aqui a nossa tabela para guardar medidas, para dessa forma nós deixarmos as nossas tabelas organizadas. Então, assim, é bem simples mesmo. Tá? Até mais.